Olha, nos bastidores de Brasília, a disputa por uma vaga no Supremo Tribunal Federal segue movimentando o cenário político e revelando tensões importantes entre Palácio do Planalto e o Senado. O presidente Lula indicou aliados que pretende insistir no nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo, mesmo após a rejeição inédita pelo Senado. Mas o momento dessa nova indicação ainda está em avaliação. Enquanto isso, Lula tenta segurar o ministro no governo. Em reunião recente no Palácio da Alvorada, pediu que Messias permanecesse no cargo após o desgaste provocado pela rejeição. Para a gente entender essa situação toda, vamos conversar com o Igor Gadelha, que já está aqui no estúdio com a gente. Gadelha, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Boletim Metrópolis. Desculpa, o contexto Metrópolis. Boletim, contexto. Sempre muda um pouquinho. É isso. Olha, acordei hoje com essa notícia no Portal Metrópolis de que o presidente Lula vai manter a indicação, claro, no momento oportuno, do Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. É essa a informação? É isso mesmo, viu, Neila? O presidente Lula indicou a aliados nos bastidores aí nos últimos dias que pretende insistir com a indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, ao STF. O presidente Lula, no entanto, ainda avalia qual seria o melhor momento para isso. Uma das alternativas que vem sendo discutidas nos bastidores é que Lula só indique Messias novamente ao STF após as eleições de outubro deste ano. A avaliação é de que, se Lula for reeleito para o Palácio do Planalto, o petista teria mais força para negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a reindicação, digamos assim, de Jorge Messias ao STF. A outra ala do governo que defende que Lula indique um outro nome agora para essa vaga que está aberta, que é a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, e deixe Messias para uma outra vaga, caso Lula, obviamente, seja reeleito presidente da República. O próximo presidente, eleito agora em 2026 e que tomará posse em 2027, ele vai ter aí pelo menos duas vagas para indicar. Uma delas é do ministro Luiz Fux. Então, haveria essa chance de Lula insistir com o nome de Messias somente em um novo mandato, se reeleito, ou, mais provável, que é o cenário hoje, após as eleições de outubro, porque aí Lula teria a força das urnas, né? Acabou de ser reeleito, Alcolumbre também precisaria ali negociar com o governo reeleito, e aí Lula poderia fazer essa negociação. Agora, claro, os aliados e auxiliares do presidente Lula dizem que ele só vai fazer essa reindicação, só vai indicar novamente o nome de Messias se acordar tudo direitinho com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí uma informação também que a gente traz: o presidente Lula ontem à noite recebeu o Jorge Messias novamente. Essa reunião aconteceu no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República aqui em Brasília. Nessa conversa, o Lula e o Messias avaliaram que até mesmo os senadores da oposição, ali nos discursos, reconheceram que o Messias tinha ali os requisitos constitucionais para ser aprovado para o Senado, ou seja, conduta ilibada e notável saber jurídico, mas que houve, na verdade, na avaliação de Lula, uma interferência política do presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre. Por isso, o Lula tem dito aí que não tem aí motivos para o Senado rejeitar o nome de Messias e que, por isso, ele deve insistir com essa indicação. O presidente Lula, Neila, ainda nessa conversa com o Messias, ele fez um apelo para que o advogado-geral da União permaneça no governo. O Messias aceitou permanecer no governo, pelo menos por hora, e eles ficaram de conversar novamente após a volta do presidente Lula da viagem aos Estados Unidos. O Lula vai fazer um bate-volta. Vai amanhã, quarta-feira, se reúne com Trump na quinta-feira, e a expectativa é de que Lula retorne ainda na quinta-feira à noite, já cumprindo a agenda aqui em Brasília, na sexta-feira. Então, na próxima semana, Lula e Messias devem ter uma nova reunião para definir o futuro de Messias no governo. O que está em jogo, Neila? Há uma possibilidade de o presidente Lula indicar o Messias para o Ministério da Justiça, ou seja, tirá-lo da AGU e transferi-lo para o Ministério da Justiça. E o atual titular da Justiça, o Wellington César Lima e Silva, seria deslocado ali para outra pasta e, eventualmente, até para atuar na campanha à reeleição do presidente Lula.
Lembrando que o ministro da Justiça está há pouquíssimo tempo no cargo, pouquíssimo tempo na pasta, vai ser mais uma mudança. E por isso que o Lula tá ali mapeando. O Lula é um cara que ele não costuma tomar ali as decisões assim muito no supetão, né? Ele costuma amadurecer. Até o momento ele não se pronunciou publicamente sobre essa derrota do Messias, mas quem conversou com ele, Neila, tem certeza ali, ouviu da boca dele que ele tem certeza de que cresceu politicamente com essa derrota do Messias. A gente, inclusive, noticiou na coluna que aquelas pesquisas internas, pesquisas eleitorais internas do PT, os chamados trackings, trouxeram uma melhora do Lula. 3 pontos ele teria subido nesse tracking do PT durante o fim de semana após essa derrota do Messias. A avaliação é de que essa derrota do Messias, embora, né, tenha sido uma derrota histórica, ela deu ao governo aquele discurso, né, de vítima, de que Lula estaria sendo vítima de um grande acordão entre Davi Alcolumbre, alas do Supremo Tribunal Federal e do Flávio Bolsonaro. Então, o governo está sabendo jogar com isso, o Messias está sabendo jogar com isso, e eles querem reforçar aquela tese de que é o sistema contra Lula. Então, Lula tem, né, já no discurso que ele fez, no pronunciamento que ele fez em cadeia nacional de rádio e TV no 1º de maio, o Lula reforçou esse tom de candidato antissistema. Então, ele vai usar isso politicamente, ele tem certeza de que a derrota foi ruim, mas até agora tem beneficiado ele politicamente, pelo menos falando. A base do governo tem batido nessa tecla de que Jorge Messias é um excelente candidato, né? De que o problema não é o Jorge Messias, de que o nome é um excelente nome, mas que o momento e a articulação do Davi Alcolumbre é que foram o problema. Mas ficou claro isso nele, porque assim, o Messias passou 5 meses aí nesse processo de sabatina, a imprensa cascavilhando ali, ver se achava algum podre dele, não achou nada, assim, achou, claro, as posições dele ali na AGU, sobre aborto, sobre temas, né, que ele, como profissional ali da AGU, ele se posicionou, mas não teve ali nenhuma denúncia, não teve citação dele no caso Master. Então, o que a própria oposição admite nos bastidores é de que o Messias acabou sendo vítima da circunstância do momento, né? O STF sob alvo, né, ali desse caso Master, o governo com uma relação difícil com Davi Alcolumbre e a oposição no ano eleitoral, né? A oposição queria derrotar o governo para mostrar que ele não tem força em um ano eleitoral e o Lula está tentando reverter esse jogo. Agora, é engraçado, Neila, que o Lula, segundo eu apurei, isso é uma informação também importante para a gente trazer, ele disse ali aos aliados que ele não pretende fazer nenhuma retaliação publicizada ao Davi Alcolumbre. Ele vai medir muito milimetricamente como será essa reação. Ele não pretende, por hora, tirar os cargos que o Davi Alcolumbre tem no governo. Isso começou a ser cogitado ali logo após a derrota. O presidente está incomodado, está irritado com essa derrota do Messias, mas ele tem reagido friamente. A orientação dele é não ter nenhuma retaliação publicizada. Ele vai ali decidir como vai reagir aos poucos em relação ao Davi Alcolumbre. Até porque, só relembrando aqui para quem está nos assistindo, o presidente Lula precisa de Alcolumbre para aprovar matérias importantes no Congresso Nacional. Como presidente do Senado e presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre tem o poder de decidir o que ele pauta. É dele, do presidente da Câmara e do Senado e do Congresso, a decisão de pautar ou não um projeto importante do governo. Então o Lula viu que o Alcolumbre tem aquela força, ele não quer comprar essa briga. Como eu ouvi de uma pessoa, o Lula vai sentar, vai esperar a raiva passar e só então vai decidir aí como vai reagir ao Alcolumbre. Eu acredito que ele não vai deixar de graça isso, mas vai escolher o momento certo, vai reagir de forma fria, não no calor da emoção. Bom, falando ainda sobre Brasília, mas mudando de assunto, tem definição importante no campo da oposição. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro decidiu quem será o seu candidato ao Senado por São Paulo em 2026 e também definiu qual será o seu papel na chapa. Gadelha, o Valdemar Costa Neto já estava fazendo essas viagens para os Estados Unidos para bater com o Eduardo quem seria esse candidato, porque já que o Eduardo não pode se candidatar e ele seria o nome para o Senado por São Paulo, ficou definido ali um acordo de que o Eduardo teria o papel de escolher esse nome. Nome escolhido? Nome escolhido, viu, Neila? O ex-deputado Eduardo Bolsonaro bateu o martelo e decidiu que o seu candidato ao Senado em São Paulo será o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual André do Prado. O André do Prado é filiado ao PL. Esse martelo, Neila, foi batido durante uma reunião nos últimos dias entre o Eduardo Bolsonaro e o André do Prado lá nos Estados Unidos. O André do Prado está, nesse momento, ainda
lá nos Estados Unidos, ele viajou novamente. No dia 21 de abril, o André do Prado tinha ido para os Estados Unidos junto com o Valdemar Costa Neto para se reunir com o Eduardo. Depois desse encontro, o Valdemar começou a dar pistas, dizendo, olha, tá muito encaminhado, vai ser o André do Prado. O que aconteceu? O André do Prado fez uma nova viagem aos Estados Unidos nesse fim de semana, bateu o martelo com o Eduardo Bolsonaro e esse anúncio deve ser feito por meio de um vídeo que o Eduardo Bolsonaro deve postar nas redes sociais na quinta-feira. Essa é a previsão, pode mudar, obviamente, as coisas na política mudam, mas a previsão é de que o Eduardo Bolsonaro poste esse vídeo ao lado do André do Prado. E tem mais, Neila. Além de anunciar o André do Prado como seu candidato, a expectativa é de que o Eduardo Bolsonaro anuncie nesse vídeo que será o primeiro suplente na chapa do André do Prado. Por hora, o Eduardo Bolsonaro não está inelegível, porque ele ainda não foi condenado por um tribunal colegiado, então ele seria o primeiro suplente ali numa tentativa de puxar votos. Há quem aposte nos bastidores que ele vai se anunciar suplente, mas ali no fim, né, na hora do registro da candidatura, pode ser que ele recue por temor de que ele prejudique a chapa, porque né, vai ter reação do judiciário com certeza. Né? Então, há quem aposte ali que na hora de registrar a candidatura, ou até mesmo depois do registro, ele retire o nome para não correr o risco de invalidar toda a chapa, ser eleito e acabar sendo declarado a chapa inelegível, mas ele vai anunciar André do Prado como seu candidato ao Senado e Eduardo Bolsonaro como suplente. Lembrando que todo esse anúncio aconteceu com o Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos também. Como a gente contou ontem na coluna, o Flávio Bolsonaro embarcou no domingo, chegou segunda-feira, encontrou com o irmão já segunda-feira lá em Miami. O senador Rogério Marinho, que é o coordenador geral da campanha do Flávio Bolsonaro, também está lá nos Estados Unidos. Então, tá Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e André do Prado e também o Eduardo Bolsonaro. Então foi uma decisão meio que conjunta ali, já vinha caminhando, mas bateram o martelo. E amanhã a gente vai ver se esse anúncio sai mesmo, mas você sabe tudo antes na coluna Igor Gadelha. Olha eu fazendo minha propaganda. Muito bem, até porque a informação é importantíssima, porque a eleição ao Senado esse ano vai ser a menina dos olhos da direita, principalmente. Sem dúvida, sem dúvida. A direita está de olho aí em eleger uma grande bancada para tentar aprovar essas pautas anti-STF. Lembrando que o poder de impeachment, né, e até de aprovar ministros do Supremo ou de impeachment é do Senado Federal. É isso, a informação em primeira mão tá lá na coluna do Igor, agora eu vou fazer a propaganda dele. Olha, quero aqui embaixo, hein? Vamos ver se esqueceram. Ih, acho que esqueci. Ih, mas não tem problema, a coluna Na próxima a gente cobra. Lá no portal metrópolis.com. Gadelha, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até. Olha aí, olha aí. Ó, lembraram, tá aí para vocês, tá aqui, ó, coluna Igor Gadelha. Os furos de reportagem, tá lá a notícia quentinha para vocês no portal metrópolis.com. Agora sim, muito obrigada. Obrigado, até a próxima.